Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O nome da reunião de hoje, você que me acompanha aí do outro lado na internet, prepara o caderninho para você anotar, e você que está aqui também, chama-se Você Não Está Sozinho, Nunca Esteve, parte 2. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Amém. Graças a Deus. Essa é uma realidade, sempre foi, de Gênesis a Apocalipse. Não pense que você anda por aqui só, porque você não anda, hein? Estamos muito bem acompanhados pelos anjos de Deus, o tempo todo e todo dia. A palavra de Deus nos assegura disso. E louvado seja o nosso Deus por esse seminário. Você não está sozinho, nunca esteve. Olha o que diz o Salmo 34, verso 7. Vamos começar por essa evidência, a parte 2. Aqui, no Salmo 34, verso 7, anote você também que me acompanha aí da internet, aí do outro lado, a palavra do nosso Deus, essa palavra maravilhosa, linda, esse alimento sólido, nos dá a segurança disso, que estamos muito bem acompanhados pelos anjos de Deus. Olha só, Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. A quem? A Deus. Diga a Deus. E os livra. Amém? Então temos anjos acampados ao nosso quê? Ao nosso redor. Louvado seja Deus. Deus, na sua soberania, meu amado, separou anjos para passar pelo ventre, para se vestir de um corpo de carne, no caso eu e você. Deus separou anjos para estarem em um corpo de carne, e outros Ele separou para andar contigo todo dia. Essa também foi uma realidade na vida de Moisés. Diz o livro do Êxodo, de ter anjos ao seu redor. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 23, verso 20. Êxodo 23, 20. Moisés acreditava em Deus, e no dia da adversidade, Deus não deixou, Deus não falhou com a sua providência angelical. E essa evidência é uma prova disso. Eis que envio um anjo adiante de quem? De ti. Essa palavra Deus está aqui ministrando na vida de Moisés, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Diga graças a Deus. No mundo de hoje, é da mesma maneira. Deus coloca anjos para nos servir. Desse mesmo jeitinho aqui. Eis que envio um anjo adiante o quê? De ti. Diga, eu recebo essa palavra. São eles que providenciam as coisas que precisamos. Amando de Deus. Livramentos, cura, prosperidade, livramento da morte. Como, por exemplo, o ensinamento que tivemos na parte 1, que está descrito lá em Jó 33, 24. Então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, redime-o da cova. Ou seja, para que ele não desça à sepultura. Então, existem anjos para providenciar tudo que nós precisamos sobre a terra, amando de quem? De Deus. São eles que providenciam as boas notícias. Abraão provou disso em sua vida, e a sua esposa também, a Sara. O anjo foi ao encontro deles e falou, olha, a tua hora chegou.
você vai ter um filho, você vai ser mãe. E essa evidência está descrita em Gênesis 18, 14. Abra sua Bíblia, no comecinho aqui, ó, Gênesis, só para ficar registrado esse entendimento, capítulo 18, verso 14. Sara, tua hora chegou, você vai ser mãe. Eu também recebo as boas notícias chegando até você. Ó, a tua prosperidade chegou, o dinheiro foi liberado. Olha, o fulano acordou, vai ter alta. A saúde perfeita. Olha, você teve causa ganha, hein? Já saiu aqui, ó, no processo. Então, creia que tem anjos amando de Deus te servindo em todas as situações. Amém? Aquilo que é de seu direito será liberado. Porque um dos princípios de Deus é a justiça. É bom esse passeio na Bíblia para que esse tema fique bem firmado no seu coração. Eu não estou sozinho mesmo. Nenhum homem do passado, nenhuma mulher também. Realmente, de fato e de verdade, existem anjos, existe essa criação de Deus ao nosso favor. Como aqui em Gênesis 18 é o capítulo, a partir do verso 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Palavras do anjo para Abraão e Sara. Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá o quê? Um filho. Então os anjos também ministram boas notícias. E eu recebo você tomando posse da sua. Ainda esse mês, em nome do Senhor Jesus, Deus dando ordem ao anjo para que você receba a sua boa notícia. Aquilo que você, em oração, está colocando diante do seu Deus. Detalhe, o que é que o apóstolo da graça recomenda? Que nós temos que colocar diante de Deus as nossas petições, com orações, com súplicas. Nunca se esqueça disso. É mandamento da graça, a gente está colocando diante de Deus as nossas orações o tempo todo. Um outro exemplo da criação anjo que está ao nosso redor, dos espíritos ministradores, está em Daniel, capítulo 3, verso 28. Daniel 3, 28. Aquele salmo que a gente leu, o 34, 7, a gente vai voltar lá de novo, tá? Porque lá tem um outro entendimento importante dado por Deus para nós que somos a sua igreja. A gente vai recorrer a ele uma vez mais, porque tem algo a mais para a gente compreender lá, com a mente de Cristo. E começa assim, Daniel 3, 28. Eu vou aqui ao miolo da situação, porque a história em si você já conhece. Que os companheiros, os amigos de Daniel, foram livrados da fornalha de fogo. E aqui conta o seguinte, muita atenção. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Quem enviou o anjo? Deus. Está vendo, abençoado? Que maravilha é a palavra do nosso Deus. O ensinamento é profundo. Deus é que libera. É Deus que diz para o anjo o que ele deve fazer aqui sobre a terra. É por isso que o nosso contato com Deus deve ser mais frequente. É por isso que você deve estar meditando mais na palavra. Porque quando a gente ouve a mensagem, a gente tem a tendência de meditar mais e conversar com quem? Com Deus. Por um outro lado, nós temos uma carne que está programada a militar, a pôr cansaço, aborrecimento. Hoje eu não vou ouvir mensagem, não, estou de cabeça quente, etc. Não vou. Isso é ruim. Anule isso. Lute contra isso. Você precisa dar comida para o seu espírito. Você precisa dar comida para o seu espírito. Para que o seu ânimo esteja de pé. Para que a sua fé esteja de pé.
para que você se sinta forte, para que você se sinta capaz. Veja que quando você congrega, às vezes acontece você adentrar aqui borocochô, desanimado, cheio de pensamento ruim na cabeça, mas quando tu sai daqui com aquela certeza que você é capaz, com aquele gás, porque o teu espírito recebeu comida, recebeu alimento. De repente tem pessoas me ouvindo agora e até falando: pastor, eu me sinto com a minha vida vazia, seca. Se alimente dessa palavra mais e ela vai ter sabor, porque é uma comida que alimenta o espírito, dá vida para nós. Mas é necessário você dar comida para o seu espírito. É como o corpo humano. Você alimenta ele porque, é como se diz lá fora, bucho vazio não fica de pé. Veja que quando você não come naquela hora, você sente até tontura, um mal-estar. Nossa, se eu sentar aqui, mas por que você está assim? Eu não tomei café da manhã e nem almocei até agora. Então, eu estou meio fraco aqui. Veja que o corpo sente, o espírito também. É por isso que o tempo todo a Bíblia exorta a termos esse comportamento de buscar o reino de Deus. Porque precisamos dar comida para o espírito. Porque senão, o seu coração se enche de ódio, aquela palavra negativa encontra espaço no seu coração, e assim vai. Então você precisa, nós precisamos alimentar o espírito. Dê comida para o seu espírito, abençoado. Ouça o máximo que você puder as mensagens da sua igreja, mesmo com a carne militando ali. Não, vou ouvir, porque quando termina a mensagem tem a oração. Isso é muito importante, abençoado. Esses homens acreditavam em Deus, esses homens confessavam isso, declaravam isso, eles tinham prazer na palavra de Deus. Aí vem o dia da adversidade, Deus não falhou. Eles receberam o quê? Livramento. Mas observe bem como que era o coração desses homens. Um pouco mais acima, vamos observar o coração deles. No mesmo capítulo 3, só que agora o verso 16 ao 18. Daniel 3 é o capítulo, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei da época, que estavam lançando eles na fornalha de fogo. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. É fato. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E ponto final. Se Deus fizer, o nosso coração é grato. Se Ele não fizer, vamos continuar amando e agradecendo do mesmo jeito. É assim. Tome isso para o seu dia a dia, abençoado. Eu estou aqui declarando, amém, aconteceu. Mas se algo que você orou, uma outra situação não veio, Senhor, hoje não veio, mas eu recebo que vai vir. E vou continuar te glorificando, vou meditar na palavra, o meu coração vai continuar alegre com o meu pastor, pastor da minha alma, do meu espírito, do meu Deus, que diz que nada me faltará. Então, se você tem esse coração, assim como você é com Deus, os anjos vão ser com você. Guarde bem isso no seu coração, amém? Porque você vai precisar lá na frente. Um outro detalhe muito importante nisso tudo que nós estamos aprendendo. Essa questão de ter prazer em ouvir a mensagem, em declarar o evangelho, em orar, em falar com Deus. Olha, isso é de suma importância. Por quê? Existe uma narrativa, e a gente vai ler ela agora, que nos ensina que os anjos de Deus anelam ouvir de nós o evangelho da graça. Eles querem ouvir de você, escutar de você, a palavra que você está aprendendo aqui, a sua declaração, saindo da sua boca, não só da minha. Porque os anjos invisíveis não têm que orar,
porque eles não estão em um corpo de carne. Somos nós que temos que orar e pedir e chamar à existência as coisas, não são eles. Eles não precisam orar. Eles estão fora desse corpo. Eles não precisam. Pedir para Deus o quê? Eles já têm tudo. Eles já têm acesso a quem? Ao Pai. Não é o que diz o livro do Apocalipse? Eles estão em constante acesso a Deus, glorificando a Deus. Eles não precisam pedir a Deus por saúde. Quem precisa orar, pedir, chamar a existência, declarar, somos nós. Por isso que eles anelam escutar da sua boca a declaração para nos servir. Porque somos nós que precisamos, porque somos nós que estamos sobre a terra. Eles não precisam orar para pedir nada. Ó Senhor, sou eu, Gabriel, ministra um livramento, que eu estou com uma causa na justiça. Está difícil, viu? Eles não precisam disso. Somos nós. É você que precisa que aquele dinheiro seja liberado, aquela pessoa que está te devendo te pague. Então é você que tem que orar, é você que tem que pedir. É você que está sendo maltratado, vítima de perseguição, de ameaça, lá no seu trabalho. Então é você que tem que orar, chamar a existência, pedir a Deus, colocar diante de Deus as suas petições, para que o anjo ministre a mando de quem? De Deus abençoado. Eles não precisam de orar para pedir nada. Pedir o quê? Eles já têm tudo. Vamos à evidência. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 10 por diante, fala que os anjos estão esperando a tua confissão. Abençoado de Deus, você que me escuta aí do outro lado, na internet. Vamos aqui, a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 10. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 10. E vamos ler até o 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro que destinada. Vai vendo. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Verso 12. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviados do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que anjos anelam perscrutar, ou seja, escutar. Então você está recebendo uma palavra, um evangelho, que estava predestinado, à graça de Deus, que os anjos anelam ouvir sair da tua boca. E louvado seja Deus. Os anjos anelam escutar a igreja. Você, eu, confessando o idioma, a sabedoria que a gente está recebendo do alto. Abençoado, nós estamos no caminho certo. Está aqui, ó. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Os anjos estão aguardando de você sair da sua boca o Evangelho da Graça. E escrito está. Isso é verdadeiro, abençoado. Não é uma sabedoria minha, não. Está aí, ó, na tua Bíblia. É algo lindo demais. Isso é poderoso, isso é poder de Deus na vida daquele que acredita. Sadraque, Mesaque e Abidnego acreditaram no poder de Deus, na palavra de Deus. Acredite também nessa palavra que Deus está dando nessa manhã, hoje, para você. Meu Deus, está escrito, os anjos estão aguardando de mim a minha confissão, o conhecimento que sai desse púlpito, eu falando. É por isso que a ovelha não pode ficar na dependência do homem, do pastor. Você mesmo pode se curar, você mesmo pode chamar a existência, a sua prosperidade, a transformação para o seu lar. Você mesmo pode decretar, ali no momento da adversidade, o milagre. Em nome de Jesus. Você não pode ficar como muitos religiosos, que fica atrás do pastor, e ele quer essa dependência, o pastor religioso, para escravizar o quê? O rebanho. Não.
Para você conseguir o emprego, é através da minha unção. Para você conseguir isso, é através da minha oração. Para você tomar posse daquilo também, é através da nossa corrente, é da nossa campanha, é disso que fazemos. E daquilo também, é tudo por nós. Se não tiver a nossa mão, se não tiver o nosso azeite, se não tiver o nosso sal, se não tiver a nossa campanha, não acontece. Porém, aqui é diferente na graça. Glória a Deus. Deus nos ensina que somos poderosos sobre a terra e que não estamos sozinhos nessa vida e nunca estivemos. Você tem a sabedoria do alto. Estamos no caminho certo com isso aqui. É por isso que Deus exorta a igreja, através de Paulo, na carta aos Hebreus. Não retrocedam. Deus não se alegra com aqueles que desistem. Não desista da graça. Deus quer que você siga, seja firme, tenha convicção, determinação. Porque o que sai desse púlpito você não confere aí? Ou não? É para conferir. Porque se eu falo alguma coisa e não está aí, você, peraí, ele ministrou aí a reunião toda, mas nada está escrito. Mas se tudo que eu ministro está na Bíblia, então receba. É poder de Deus para você. Vai ser ministração de anjo para a tua vida, abençoado. Pastor, será que isso funciona mesmo? Eu declarar, eu conversar com Deus, será que o anjo vai fazer mesmo? Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. Lucas, livro histórico, capítulo 1, a partir do verso 8. Aqui nós temos um exemplo, dentre muitos, o quanto é importante você confessar, você orar, você ministrar a palavra diante do seu Deus, para que você tenha o serviço angelical. Lucas 1, a partir do verso 8. E começa assim. Ora, aconteceu que, exercendo ele, diante de Deus, o sacerdócio, na hora do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o quê? O anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi o quê? Ouvida. Está dando para você entender o quanto o anjo aguarda por isso? Para te servir? Se você não fala nada, abençoado, eles não vão receber a ordem de quem? De Deus. Porque tem pessoas que têm mania. Ah, eu estou na graça, Deus já sabe de tudo. Tudo já nos foi dado, mas nem tudo foi recebido. Por isso, Paulo diz, e repito uma vez mais, que é necessário colocar diante de Deus as vossas necessidades, as vossas petições, as vossas súplicas. Seguindo aqui com a leitura. Porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará o quê? A luz, um filho, a quem darás o nome de João. Já está bem claro aqui que a atuação dos anjos existe quando falamos com Deus. Amém? Amém. Quantos recebem essa palavra? Amém. Agora vamos a mais exemplos. Você crê no que você está lendo? Sim. Então vamos a mais. Quem quer mais? Amém. Então vamos lá. Daniel, livro de Daniel, capítulo 9, verso 20. Daniel 9, 20. Daniel, capítulo 9. Você que me acompanha aí do outro lado, tome nota. A partir do verso 20. Esse verso 20 tem o idioma da época, porque antes da cruz existia o quê? O pecado. Então que isso fique bem claro para todos que estão me acompanhando. Falava eu ainda e orava, confessando o quê? O meu pecado. Antes da cruz, e o pecado do meu povo, Israel. E lançava a minha súplica perante o quê? Perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Porque esse povo aqui estava sendo oprimido. E Daniel aqui pede a Deus, clama a Deus por socorro. Falava ainda na oração, quando o homem o quê? Gabriel, ou seja, o anjo, que eu tinha observado na minha visão, no princípio
veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício o quê? Da tarde. Então, se tratava de um anjo. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora sai e faz entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu o quê? A ordem. E eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, as coisas e entende o quê? A visão, ou seja, recebe a palavra. Olha, a ordem foi dada, eu estou aqui. E vou te servir. De uma outra feita, Daniel torna a orar novamente. E por ele ter prazer em Deus, na lei de Deus, na vontade de Deus, olha só. Capítulo 10, verso 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, muito amado, homem muito amado, está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou o quê? Enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé o quê? Tremendo. É aquilo que nós aprendemos na parte 1. Se tratava de um ser celestial, de um anjo sem veste humana. A presença de um anjo é algo muito forte, é algo de muito resplendor, algo de muito poder. Só para você ter uma ideia, lá em Atos diz que na conversão de Paulo, a aparição de Jesus diante dele, a luz foi tão forte, porque Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. É um espírito também criado por quem? Por Deus. Porém, a luz dele é muito mais forte. Muito mais forte. Dentre todos os anjos. E diz a narrativa de Atos, capítulo 9, que o resplendor foi tão forte, a luz foi tão forte, que ele caiu. E quando ele se levantou, ele abriu os olhos e nada podia ver. Ele ficou cego por um tempo, nada podia ver. De tamanho poder, de tamanho resplendor que tem o quê? Um espírito. Então, não é para menos a atitude aqui de Daniel. Estava se tratando de um anjo diante dele. Imagine você, abençoado. Um anjo aparece diante de você, com uma luz forte, a reação, a atitude seria a mesma. Seguindo, verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, vai vendo, hein? Às vezes você pensa que só algumas palavras Deus está te ouvindo, mas desde a primeira, abençoado, tem coisas que você já recebeu, tem outras que não, mas tudo está no departamento de Deus que você falou. Vai vendo. Olha como o anjo traz com detalhe as coisas. E se atente a isso. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas o quê? Palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha aí. Desde o comecinho que você começou a pedir, começou a perseverar por você, pelo povo, que Deus está atento ao que você disse. Graças a Deus, abençoado. Isso é poderoso por demais. Nós sabemos que o nosso Deus não é surdo. E que Ele não está envolvido com outra situação ao ponto de não estar vendo a sua preocupação. Ele está atento a tudo que se passa sobre a terra. Ele é soberano, abençoado. Vamos agora a Atos, capítulo 12, a partir do verso 5. Atos 12, 5. Esse começo é muito importante. Muita atenção, você que me ouve. Atos 12, verso 5. Pedro, pois, estava guardado num cárcere. Ele estava preso. Um apóstolo preso. Ele não era um ladrão, ele não era um assassino, ele não era um malfeitor, ele era um apóstolo. Ele era a boca de Deus sobre a terra e estava preso por causa disso. Não foi porque ele fez algo errado.
mas porque estava servindo a Deus. Detalhe desse início de narrativa: Pedro não foi livrado de ir para a prisão, mas ele foi livrado de ficar preso. Deus não deixou que ele continuasse preso. Isso é muito importante porque coisas podem acontecer na nossa vida, diversas coisas. Olhe para mim. Diversas coisas podem acontecer e você pode ser lançado na fornalha. Você pode ser lançado na cova dos leões. Você pode ir, mas Deus não vai deixar que você continue ali. Deus não vai deixar que você continue ali. Então é muito importante que você entenda isso. Você pode perder algo, até emprego, enfermidade, você pode ir para um hospital. Às vezes a gente é jogado na fornalha das situações, porém Deus não vai deixar que você continue nela. Deus não vai deixar que você continue desempregado. Deus não vai deixar que você continue preso. Deus não vai deixar que você continue enfermo. Deus não vai deixar que você continue envergonhado. Ele vai te colocar na honra. Ele não vai deixar que você continue na vergonha. Então, ele não foi livrado de ir, mas ele foi livrado de permanecer ali. Amém? Então é muito importante esse entendimento. Repita comigo com força. Essa situação vai mudar em minha vida. Eu recebo em nome de Jesus. Pensa na situação agora. Você que me acompanha aí do outro lado, pensa na situação que você quer que mude. Ou de repente na vida de alguém. De repente essa pessoa está em um leito de um hospital. Ali, como se diz, vivo pelos aparelhos. Pastor, a qualquer hora pode até morrer. Mas nós estamos servindo a um Deus que para Ele nada demasiadamente é impossível, é difícil. Então, é muito importante que você tenha fé que essa situação vai mudar. Essa pessoa não foi livrada de ir, mas nós temos que acreditar que ela não vai permanecer ali. Como Pedro. Ele não foi livrado de ir para a prisão, mas Deus não deixou ele lá. Então recebo que Deus não deixe também essa pessoa permanecer ali. Naquele sofrimento, naquele hospital, nesse desemprego, nessa miséria, nessa vergonha. Meu Pai, libera a misericórdia e dê ordem aos teus anjos para que tire essa pessoa do sofrimento. Você recebe? Recebo. Então eu recebo que essa situação vai mudar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Conforme você pensou agora nessa situação, eu recebo que ela vai mudar. Amém? Isso é muito importante, porque as palavras e os pensamentos têm poder, têm vida, e isso também já aprendemos aqui. Em nome de Jesus. Seguindo com a leitura aqui, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte de quem? Da igreja. Vai vendo. A favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias. Muita atenção a esse verso 6, hein? Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Eu vejo essa atitude dele como alguém que estava confiando em Deus. Dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta, guardava o cárcere. Meu Deus do céu, não tinha nem como escapar dali, né? Eis, porém, que sobreveio o quê? Um anjo do Senhor. E uma luz iluminou a prisão. Veja que todo anjo tem um forte resplendor, se apresenta com poder. E tocando ele, o lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo, cinte, ou seja, se veste, e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Agora vamos para a continuação da história. Então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. É como se na cabeça dele, eu acho que eu estou sonhando.
porque não tem cabimento, eu estou preso. Tem um guarda de um lado, guarda do outro. Como é que eu estou saindo disso aqui e ninguém está vendo? Verso 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Abençoados, existia nessa época portão automático? Mas veja que o nosso Deus realiza o sobrenatural. Portão abriu automaticamente, sem controle remoto, sem nada, e na época nem tinha essa tecnologia. Mas para Deus tudo é o quê? Possível. Está vendo como que é a mão de Deus? Agora se põe a pensar. Como que os soldados não viram ele sair de lá? Deus pode todas as coisas. Quando ele quer fazer algo, ele faz. Até ressuscitar quem já está morto. Foi o caso de Lázaro. Querendo ele fazer, ele faz, abençoado. Olha, nós temos que sair daqui hoje, com essa parte 2, com essa maturidade. Quando Deus quer fazer algo, ele faz, ninguém impede. Querendo fazer o nosso Deus, ele faz. Seguindo, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou o que dele? Ou seja, quando o anjo cumpre uma missão, ele se vai. Guarde esse detalhe, que eu vou te ensinar isso na parte 3. Quando o anjo completa a missão, ele se vai. Lembra de Ló? Quando ele se deu conta para conversar um pouco mais com os anjos, ô anjo, muito obrigado. Ué, missão cumprida, missão dada, foi embora. Já foi. Não tem mais conversa, já está feito o negócio. Mas isso aí é para a parte 3, que a gente vai meditar nela. Seguindo aqui mais um pouquinho, tem mais aqui, para a gente aprender. Eu parei no verso 10. Agora vamos ao verso 11. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei. Eita, não é sonho não. Eu até me belisquei aqui, pedi para o pastor Heraldo também, que é dessa mesma época. Verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de quem? De Herodes. E de toda a expectativa do povo o quê? Judaico. Diga, louvado seja Deus. Muita gente estava aguardando a minha desgraça, a minha morte, um monte de coisa, mas eu fui livrado pelo anjo o quê? Do Senhor, louvado seja, abençoado. Essa mesma ministração está à nossa disposição para a gente desfrutar dela, amém? A mesma. Pedro não foi preso porque fez o mal, mas porque ele era do bem, ele era da justiça. E quando você é do bem, você é da justiça, a justiça vem ao seu favor. Porque foi achada inocência em você. Agora vamos a Daniel, capítulo 6, verso 22. Daniel 6, 22. E começa assim, o livro de Daniel 6, 22. Daniel na cova dos leões. Ele não foi livrado de ir, mas ele foi livrado por Deus para que não continuasse ali. Olha só. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel era inocente no que ele estava sendo o quê? Acusado. Então veio o anjo do Senhor e ministrou o quê? Justiça. Porque um dos princípios de Deus é o quê? A justiça. Amém? Aí veio o anjo e ministrou. Daniel era um homem que tinha prazer na lei de Deus, na vontade de Deus, na palavra de Deus. Prazer em meditar, em falar, em confessar a palavra de Deus. Se o seu coração abençoado tem prazer nas coisas de Deus, na lei de Deus, prazer em servir a Deus, esteja certo que vem os anjos e te servem. Porque os anjos são obedientes aos princípios de Deus. Agora, se há no teu coração, como eu falei na parte 1, um coração cheio de ódio, se há em você injustiça, se você é patrão e trata mal os seus empregados,
você de repente não é nem patrão, mas você tem uma posição, mas trata mal quem está abaixo de você, se você semeia injustiça, não espere que os anjos ministrem, façam o bem ao seu favor. Porque você é injusto. Não tem como os anjos ministrar a justiça se você faz o mal. Daniel foi bem claro. Foi achada inocência em mim. Agora, se você não tem consideração ao ensino de Deus, à palavra de Deus, não espere que os anjos tenham consideração a você. Para que isso fique bem claro, olha esse exemplo em Isaías 58, verso 4. Não adianta você orar, se você é uma pessoa que só faz o mal, os anjos não vão ministrar na sua vida violando os princípios de Deus. Uma pessoa má, injusta, os anjos não vão violar os princípios de Deus para te servir e fazer o bem na sua vida, ministrar as coisas na sua vida. Bem-aventurados, limpos de coração, falou Jesus. Esses verão a Deus. Agindo, é o agir de Deus na sua vida, abençoado. Então, não espere a ministração dos anjos, os anjos fazerem o bem se você é uma pessoa injusta sobre a terra. Olha o que diz aqui, Isaías 58, 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferides com punho iníquo, jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a sua voz o quê? No alto. Olhe para mim. O povo aqui estava jejuando, mas como que estava o coração? Cheio de ódio, cheio de raiva. Aí a palavra diz, não adianta, não vai chegar a mim. Vocês podem fazer o jejum que vocês quiserem fazer, porque era tempo, era época de fazer jejum. Mas o coração de vocês não está legal. Deus tem princípios, e um dos princípios de Deus é amor, o perdão, é ter o coração limpo. Se o campo está limpo, os anjos ministram. Por que os anjos ministraram na vida de Daniel? Repito o que nós aprendemos na parte 1, porque o campo estava limpo, não havia nenhum impedimento. Então, uma oração que se faz quando o campo está limpo, tem um poder tremendo, tem um poder muito grande, porque o campo está limpo, o coração está limpo. Os anjos vêm e ministram, aquela oração chega ao Senhor. Olha o que diz o Salmo 34, verso 5. Aclarando ainda mais essa questão, que foi abordada, lembrando, na parte 1, por isso que é muito importante você ter a sequência do seminário, a parte 1, 2, 3, e assim a gente vai segundo a vontade do Senhor. Salmo 34, a partir do verso 5. Contemplai-o e sereis o quê? Iluminados. Contemplar quem? Deus. E o vosso rosto jamais sofrerá o quê? Vexame. Irmão, se você está sofrendo, se você está sendo envergonhado, começa a receber a palavra de hoje, que isso vai mudar. Deus vai te colocar na honra. Deus vai te colocar na honra, hein? Verso 6. Clamou este aflito e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas o quê? Tribulações. Detalhe, hein? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Está vendo? Daqueles que estão obedecendo aos princípios de quem? De Deus. E os livra. Provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, aquele de imagem? Não, eu e você, os que foram justificados, abençoados para sempre. Vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade, passam fome, porém aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Diga, eu recebo essa palavra. Amém? Abençoados, assim como você trata as coisas de Deus, você será tratado pelos anjos do Senhor. Do mesmo jeitinho. Assim como eu sou aqui embaixo, assim será os anjos de Deus. Como que é você aqui? Com Deus. Se você tem consideração a Deus, os anjos vão ter consideração a você. Agora, se você não tem nenhuma consideração
a Deus, não espere que os anjos tenham por você. Simples assim. Para terminarmos, abra em Mateus 7,12. Essa referência, mais um, a gente termina. Só para fechar com chave de ouro, como se diz lá fora. Mateus 7,12. E depois vamos ler Atos 16 e a gente termina. Essa segunda parte. Domingo tem mais, hein? Em o nome de Jesus. Não falte a próxima parte desse importante seminário. Você não está sozinho, nunca esteve. Mateus capítulo 7, verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos vós também a eles. Detalhe, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, porque esta é a vontade de Deus. Os profetas falavam de quem? De Deus. Porque essa também é a vontade de Deus. Porque é assim que também funciona com relação ao reino de Deus. Se você quer colher amor, semeie amor. Se você também quer colher de Deus serviço angelical, semeie também comunhão com Ele. Assim também será com o reino de Deus. Conforme você quer ser tratado aqui embaixo, trate de ter consideração com quem? Com Deus. Ao seu ensino, a sua palavra. Eu me faço entender? Sim. Está claro? Vamos a mais um exemplo de um homem que não foi injusto, mas que estava preso, mas como um dos princípios de Deus é a justiça, ele recebeu o livramento. O apóstolo Paulo, Atos 16, 25. Atos 16, 25. Os anjos só vão atuar se nós aqui não estivermos violando os princípios de Deus. Que isso fique bem claro e vou repetir mais uma vez. Os anjos só vão atuar na sua vida se você aqui na terra não estiver violando os princípios de Deus. E aqui nós temos um exemplo na vida de Paulo. Atos 16. A partir do verso 25, e aqui terminamos essa segunda parte. Paulo estava preso, moral da história, para remir o tempo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a quem? A Deus. E os demais companheiros de prisão o escutavam. De repente, verso 26, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Agora vem a pergunta: por meio de quem Deus administrou esse livramento? Por meio dos anjos. Paulo estava preso porque era um assassino, um malfeitor? Também não. Ele estava preso injustamente. Diga injustamente. Paulo era um homem que tinha prazer na palavra da graça de Deus. Resumindo, o campo estava limpo. Então, a oração, o louvor que se faz, tem um poder muito grande num momento como esse. A oração que você faz, a oração, o pedido que você coloca diante de Deus, num momento como esse, de injustiça, tem um poder muito grande. Fique de pé e vamos agradecer a Deus por esse maravilhoso ensino de hoje. Por esse alimento sólido. Graças a Deus. Feche seus olhos e vamos declarar, porque os anjos de Deus anelam escutar de mim e de você o idioma, a confissão, a oração que realizamos aqui diante de Deus. Recebo você que está aqui, você que está me ouvindo, na certeza, na confiança que você vai ser livrado, abençoado. Livrado desse sofrimento, dessa tormenta, dessa ameaça, dessa perseguição, dessa pessoa que tem te tratado mal, com palavras, com atitude. Eu recebo, meu Deus, que vá haver livramento.
que essa situação vai mudar. Em o nome de Jesus. Eu recebo, Senhor, que serei livrado dessa enfermidade, dessa dor. Restaura nesse momento, Senhor, esse coração machucado, como também restaura esse corpo, Senhor, que está precisando de saúde. Restaura, Senhor, esse corpo dessa pessoa que pede pelo familiar, que se encontra agora no hospital. Restaura, Senhor, essa pessoa que clama a Ti por cura, Senhor. Essa pessoa que clama por justiça. Essa pessoa que clama, meu Deus, por um emprego até. Essa pessoa que clama, meu Deus, por sua aposentadoria. Esse homem, essa mulher tem direito. E aguarda, meu Deus, que o departamento libere a pessoa tal, o fulano tal, Senhor. Eu recebo, Senhor, esse coração tendo esperança, esse coração tendo confiança, em o nome do Senhor Jesus, porque a nossa fé, ó Deus, ela não está em outras coisas, ela está em Ti, no Deus Criador dos céus e da terra, está no Deus que Daniel conversava com Ele, está no mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, no mesmo Deus que Paulo serviu durante todos os seus dias segundo a carne sobre a terra. A nossa fé está no mesmo Deus, no mesmo Deus, que não estamos vendo, mas que cremos que existe, assim como os anjos. Não estamos vendo, mas cremos que existe, porque a palavra dá testemunho no nosso coração, no nosso espírito. E assim como Zacarias, a passagem que lemos lá em Mateus, Senhor, orava a Ti, e veio o anjo e falou: olha, a tua mulher vai dar à luz. Eu vim aqui para trazer as boas notícias. Você vai ser pai. Assim eu recebo, Senhor, anjos ministrando as boas novas, as boas notícias que esse abençoado aqui agora, nesse momento, te pede em oração. Chama a existência, porque os anjos invisíveis, sem veste humana, não precisa orar, não precisa pedir, eles estão diante do Senhor, eles já têm tudo que eles precisam. Somos nós aqui, por estarmos em um corpo de carne, que precisamos orar, que precisamos pedir. Tudo nos foi dado, mas nem tudo foi recebido. Por isso Paulo ensina em todas as suas cartas a sermos um povo zeloso em oração, e que estejamos o tempo todo intercedendo um pelos outros. E assim eu recebo a Tua igreja amada e abençoada aqui nesse lugar, Senhor, e os muitos e milhares que estão me ouvindo nesse momento, chamando a existência as coisas que não são, para que passe a existir. Tudo me foi dado, mas eu recebo tomando posse, em o nome do Senhor Jesus. Faça a sua oração, isso, e declare você sendo livrado, você recebendo, você tendo a boa notícia, em o nome do Senhor Jesus. Aquilo que lhe é por direito. Ajuda-nos, ó Deus, através dos Teus anjos. Nos ajude, te pedimos. Faça a sua oração.
Consola o teu povo, Senhor. Consola esse que está me ouvindo através da internet, que se encontra chorando. Essa pessoa que está em depressão, ela está triste. Ajuda, Senhor, através de teus anjos, a esse teu filho também. Viva esse ensino abençoado de hoje. Você que me ouve. Esse ensino vai te fortalecer. Vai te tirar da tristeza. Vai te tirar da depressão. Vai te tirar da enfermidade. Vai te tirar da miséria. Da fome. Esse ensino vai te tirar da ruína. Esse ensino vai te tirar da sepultura. Desse leito. Dessa enfermidade. É promessa de Deus e nós temos aprendido isso aqui. Eu recebo, Senhor. Essa pessoa se envolvendo com essa palavra, com esse ensinamento. E você vai ser fortalecido. Você vai ter energia para caminhar abençoado de Deus. Prazer em viver. Prazer em fazer as coisas que você sempre gostou de fazer. Você vai ter força para caminhar, para superar. Você vai se sentir capaz. Com o pensamento que você é mais que vencedor. Abençoado, um filho de Deus. Que assim seja, Senhor. Você que se sente desanimado, sem vontade de fazer nada, eu recebo você sendo fortalecido, renovado, transformado pela palavra de hoje, em o nome do Senhor Jesus. E que você tenha a melhor semana da sua vida, melhor mês, e os anjos do Senhor te servindo, porque eles existem. Você nunca esteve só, nunca. Todos os dias eles estão contigo. Para louvor do nome de Deus. Que todos digam amém e graças a Deus. Palmas para o Senhor. Repita comigo. Eu não estou só. Eu nunca estive. Tem milhares de anjos amando de Deus, me servindo. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, louve a Ele. Louvado seja. Bom dia a todos e até a próxima reunião. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.